Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 299, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Acho que vó vai pedir para nós gravarmos mais um vídeo sem ser esse. Vamos ver. Então, o tema, o obsessor. É lógico que nós já esclarecemos que aquele que quiser, busque o Livro dos Médiuns, capítulo 23. Até porque nós já esmiuçamos esse tema quando esmiuçamos o Livro dos Médiuns. Então, aqui nós temos que seguir a risca aqui. Pois bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações, então, particularmente feitas com o objetivo de dar-lhes educação moral. Nunca que devemos pensar que o nosso dever e que nós nos encontramos preparados para dar educação moral a quem quer que seja. Eu não tenho condições para te dar educação moral. Eu não tenho. Aí você pode me dizer, você não tem condições de me dar uma educação moral, Luiz? Não. Até porque nós nos encontramos em processo de evolução e nós devemos aprender a respeitar uns aos outros, não usando esses termos. Ninguém educa o outro exigindo e cobrando dele. Eu fui designado pelo reitor a te dar educação moral. Parece que pega assim, é um termo meio que pesado, né? Parece que o doutrinador, enfim, o professor, parece que ele é colocado num pedestal muito acima, né? Pode-se aplicar, sim, a educação moral, mas de uma forma muito humilde, tão sutil, tão imperceptível, que o obsidiado nem perceba. Porque a partir do momento que você chega e diz a ele, fui designado a te aplicar a educação moral, ele pode te dizer, e você se acha preparado para me aplicar educação moral? Que moral tem você? Pois eu te conheço. Você não me engana. Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado? Libertar um encarnado, gente. Ninguém liberta um encarnado, não é o obsessor que liberta o encarnado. E sim o obsidiado que liberta o obsessor. Vamos mudar aqui.
Não é o obsessor quem liberta o encarnado obsidiado. A gente precisa analisar essas questões, gente. Nós não devemos comer gato por lebre. Luiz, mas isso é uma matéria tratada por Kardec para que possamos retirar o joio do trigo. Você entendeu? Então, ninguém liberta obsessor de obsidiado, a não ser o obsidiado que é em comum acordo com o seu obsessor, trabalhem juntos e que nunca perca a distância um do outro, pois a reforma moral é a reforma moral do obsidiado. A reforma moral do obsidiado é a reforma moral do obsessor. O amor que o obsidiado conquista é o amor que o obsessor conquista. Eles estão tão interligados que eles conseguem um auxiliar o outro. Agora veja bem, gente. O que muito me assusta é que tenho ouvido muitas pessoas preocupadas em se ver livre de seus obsessores na atual existência. Ora, mas por que você quer se ver livre dos teus obsessores nessa existência, meu bem? Pois você sabe quantas existências no pretérito, no passado, quantas existências juntos a esses obsessores você se encontra? 10, 15, 20, não sabemos. Agora, por que nesta você quer se livrar dele? É preciso entender que nesta existência nós estamos tendo a oportunidade de hoje sermos melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Mas não pensemos que os elos se desfazem nesta existência, que não. Sabe tudo que você vive em matéria de elos, em matéria de obsessor, de perseguição das trevas, sabe? Isso pode durar mais umas 10, 15, 20, 30 reencarnações futuras. Pelo fato da imortalidade da alma, gente. Gente, vamos entender da seguinte forma. Prestemos atenção nessa historinha assim, ó. Você vai a uma loja aqui na cidade. E você compra uma geladeira, eu vou simplificar assim, por 300 prestações de 5 centavos. Não mais, né? 10.000 prestações de 5 centavos. Cada reencarnação, você paga 5 centavos em 70, 80, 90 anos, ou você retorna à pátria espiritual mais endividado.
E muitos chegam na pátria espiritual achando que sofreram demais. Tudo quanto é tipo de catástrofe ele enfrentou aqui na Terra. Aí os mentores o chamam num canto e falam assim: meu bem, vem cá. 90 anos, né? Você está murmurando 90 anos? Sim. Você não pagou nem 5 centavos. A sua prestação era de 5 centavos. E você retornou com mais 50 centavos, fora os outros 5 centavos. Quase sempre, gente, nós retornamos à pátria espiritual mais endividado do que quando aqui nós chegamos. São raros os espíritos que, não é generalizando, são raros os espíritos que retornam à pátria espiritual um pouco melhor que quando aqui chegaram. Você entendeu como que é a situação? Então nós reclamamos demais. Eu vi um vídeo no Facebook na data de ontem, um ser que nasceu sem as 2 pernas, nasceu sem os 2 braços, só tem 2 toquinhos de braço. Pois não é que ele adaptou um carrinho de rolemã para ele andar em cima, e ele sai vendendo pela cidade toda mercadorias. Ele vive daquilo, sustenta a família. Tem um ser aqui na Terra que eu não vou dizer o nome. Ele nasceu sem os 2 braços, membros superiores, e sem os 2 membros inferiores. Ele atua no mundo incentivando as pessoas. Ele é motivacional, acho que é motivacional mesmo. Ele atua nos palcos, mostrando para as pessoas como ele se vira na vida. Ele não reclama, é casado, tem filhos, é advogado, sem braço, sem perna, ele dirige, ele faz de tudo. E nós aqui reclamando. Será que não tem alguma coisa errada, não? Depois nós culpamos Deus. Será que essas pessoas não servem para nos mostrar que tem alguma coisa errada com a gente? Então, quem está em condições de ministrar e dar-lhe educação moral a um obsessor? Pode-se então ter a grata satisfação de libertar um encarnado? Libertar um encarnado? Então quer dizer que a função do doutrinador é dialogar com o obsidiado para que ele liberte o obsessor, o obsidiado? Então quer dizer que o obsessor está prejudicando o encarnado, o obsidiado? Não é o contrário, não? Por isso fizemos aquela pergunta: quem é o obsidiado e quem é o obsessor? Hoje dizer que eu sou o obsidiado é muito fácil. Mas você teve a oportunidade de ver o que eu fiz em existências passadas com esses que hoje
auto se denominam meus obsessores? Você não sabe o que eu fiz com eles. E você acha que se me desse a oportunidade eu não faria igual ou o dobro com eles? Médium não é santo. Por isso que a espiritualidade não confia 100% nos médios. Por isso que a espiritualidade não investe 100% nos médios. Porque os médios são muito instáveis. A mesma hora que ele está lá em cima, ele está lá embaixo. A satisfação da libertação de um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Converter. Essa é a missão do espiritismo. Converter um espírito. Não é responsabilidade do obsidiado, da família do obsidiado, receber orientação naquela casa espírita através daquele atendente fraterno. Você vê aí a importância de um atendente fraterno verdadeiro e sério? A vida das pessoas praticamente encontra nas mãos do atendente fraterno. Quando a família do obsidiado trabalha, todo mundo trabalha, né? E promovem aquela autodesobsessão em casa, conforme nós já dissemos, é possível realizar a autodesobsessão em casa, na rua, no trabalho, na sociedade, onde você se encontra, deixando apenas para que na casa espírita 1% esse trabalho seja realizado, possa ser realizado. Muito me admira, mas eu respeito. Muito me admira, mas eu respeito. Quantos pacientes encontram-se nos hospitais psiquiátricos nesse exato momento? Eu não sei, mas eu vou dizer um número, eu calculo que uns 200. Disse muito? Não importa, é um número, só para você entender. Onde encontram-se os familiares desse paciente? Em casa. Muitos não estão nem aí com o paciente. Você acha que quando esse paciente deixar esse reformatório, que é o hospital psiquiátrico, ele vai voltar para onde? Para casa? Para a rua? Ou para as drogas? Ou para as bebidas? É lógico que é para a rua, para as drogas. Jamais para casa. Porque ali naquele reformatório tinha que estar presente todos os familiares daquele interno. Porque todos são obsidiados. Todos são doentes iguaizinho ele. E quantos pacientes são tratados com descaso pelas famílias? Pelos funcionários, não. Os funcionários, eles fazem o possível e o impossível. Tem funcionários que, se pudesse, não pode. Se pudesse, os funcionários comprariam
alimentos, comprariam agasalhos, comprariam muitas coisas para os internos, mas não pode. Está entendendo? Isso é ética. Os funcionários sofrem ver os pacientes naquelas condições. Nos dias de visita, quantos pacientes que não recebem a presença da família? Você acha que aquela pessoa, quando deixar aquele hospital, vai para onde? Aí eu te pergunto, é só o paciente que é doente? Nós já dissemos várias vezes aqui, eu repito, os verdadeiros loucos encontram-se do lado de fora dos hospitais psiquiátricos. Loucos em todos os sentidos. Loucos familiares. Loucos instituições. Loucos sistemas. Loucos justiça. Loucos políticos. Loucos, cláusulas e mais cláusulas. Loucos para fechar as instituições que ainda resta. Esses são os verdadeiros loucos. Loucos que roubam estas instituições. Loucos que se aproveitam dessas instituições para abate de imposto de renda. Loucos que se aproveitam dessas instituições para abate de impostos de renda. Pois existe muitos loucos que se encontram dentro de certas instituições espíritas portadoras do CNH, CNPJ, que só encontram-se dentro dessas instituições espíritas porque eles podem abater imposto de renda. E muitos loucos que deixam essas instituições porque umas não podem abater imposto de rendas. Então eu te pergunto, onde é que estão os loucos? Do lado de dentro do muro ou do lado de dentro ou do lado de fora do muro? Luiz, mas você tem coragem demais de dizer isso? Eu estou dizendo alguma coisa errada? Eu só tenho coragem de dizer o que você não tem coragem de dizer. Por que você abjura o Cristo? Que medo você tem? Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara. Abraça a causa. Medo de quê? Não se vê no século 21, 2024, seres como Joana d'Arc, Francisco de Assis, João Rufo, não se vê mais seres iguais a eles que entregavam seus corpos físicos às labaredas de fogo? Hoje, com todo respeito, se vê um monte de covardes se aproveitando da doutrina dos espíritos, se aproveitando da situação para se enriquecerem cada vez mais. Mas não se esqueça, caixão não possui gaveta, meu bem.
Aproveite enquanto encontra-se aqui no corpo físico. Porque para onde vais, não levarás contigo o que me alhastes e amontoastes aqui no corpo físico. Então eu faço novamente a pergunta: quem é o obsidiado e quem é o obsessor? Ninguém poderia descrever melhor em tão poucas palavras o programa. Síntese do processo de desobsessão. O obsessor não deve ser arrancado. O obsessor não deve ser arrancado? Mas nós temos visto as casas espíritas no Brasil e principalmente em São Sebastião do Paraíso, arrancando o obsessor, ou pelo menos prometendo ao obsidiado que naquele instante acabaram de arrancar dele o obsessor. Tanto é que aquele obsessor nunca mais é visto na casa espírita. Tanto é que aquele obsidiado nunca mais é visto na casa espírita. Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Tanto o obsidiado desaparece quanto o obsessor desaparece? Pois o obsessor aparece ali na casa espírita, charlatã mistificadora, enquanto o obsidiado também ali presente na reunião mediúnica de desobsessão se encontra, o que é um crime. Não se realiza reunião mediúnica de desobsessão com a presença do obsidiado. Não há necessidade. Onde encontra-se nas 5 obras básicas, escrito por Allan Kardec, de que é necessário que o obsidiado esteja presente para que o obsessor se desligue dele, o que na verdade o obsessor não se desliga do obsidiado pelo fato de uma manifestação no campo vibracional do médium, e sim pela transformação moral, pela transformação de caráter, pela reforma íntima do obsidiado. Não é pelo fato de ter se comunicado através do campo vibracional do médium uma vez apenas. Comunicar-se através do campo vibracional do médium auxilia sim o obsessor devagarinho ir se conscientizando. Mas é necessário 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes ali o teu retorno. Como também o esforço empreendido do obsidiado. Porque tanto o obsidiado encontra-se ligado ao obsessor, quanto o obsessor ao obsidiado. Então, livrar o obsidiado do obsessor sem o obsidiado esforço nenhum realizar? Onde você viu isso? Onde? Vamos gravar mais um vídeo, Vó Leontina nos pede.